Oi, eu sou a Lucy, sou escritora e hoje eu trago uma reflexão para você que escreve ficção cristã e também você que gosta de ler esse tipo de literatura. Hoje eu quero falar sobre um comentário que de tempos em tempos pipoca aí nas redes sociais, né? Que é esse comentário: a ficção cristã é ruim. Cada vez que ele aparece, ele levanta muitas reflexões para mim. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho o que eu venho observando nos últimos tempos. Muitas vezes esse comentário pode vir de uma pessoa que lê esse tipo de livro e vê que tudo que está escrito ali, o conteúdo não tem nada a ver com os seus valores, sua filosofia, né, de vida e acaba classificando isso como ruim. Não é nesse tipo de situação que eu quero focar hoje, tá? Eu quero contextualizar um pouquinho só para você entender a minha reflexão. Eu amo ler romances e já fazia algum tempo que eu vinha me questionando a respeito de romances seculares, que a cada vez mais parece que vem seguindo uma fórmula pronta, né? E que vão caminhando totalmente na contramão dos meus próprios valores e de tudo que eu acredito. Inclusive, eu decidi escrever o meu primeiro romance, que é o Minha Adorável Bailarina, justamente tentando fugir desse padrão, né, que se estabeleceu bem forte aí dentro do romance secular. Esse meu primeiro romance, ele não é um romance cristão, ele é simplesmente considerado como um romance clean ou romance limpo, que a gente chama. Eu acabei de escrever o meu segundo romance, que esse sim vai ser uma ficção cristã e que vai ser lançado em breve. Mas enfim, foi justamente nessa época que eu estava escrevendo, que um dia conversando com uma amiga, trocando algumas figurinhas, ela me disse: por que você não começa a ler romance cristão? Tem muita coisa legal. E aí eu comecei a devorar tudo que eu encontrava pela frente, então eu comecei a ler alguns autores americanos, passei por alguns autores canadenses e finalmente mergulhei no universo dos autores nacionais. E dentro desse universo eu encontrei muitas preciosidades, né? Tanto de autores publicados por editoras, quanto de autores que, né, optaram pela autopublicação. Eu me empolguei tanto, né, com essa descoberta que eu passei a seguir vários perfis na internet, então perfis literários que indicam livros e tal, e comecei a fazer parte de alguns grupos de leitura coletiva também, né, onde as meninas indicam muitas coisas. E eu comecei a comprar vários livros de autores nacionais. E em outubro do ano passado, né, em homenagem ao aniversário da Reforma Protestante, então teve um movimento bem legal que se chama Reforme Seu Kindle, e durante um dia inteiro vários autores disponibilizaram as suas obras gratuitamente. No único dia eu baixei mais de 100 e-books e comecei a ler todo esse material. E é aqui que eu quero abordar uma questão muito importante, que está diretamente ligada à qualidade da produção desse material. Que fique bem claro que não tem nada a ver com o movimento com Reforme Seu Kindle, tá? Na verdade, ele só me possibilitou conhecer vários autores, vários nomes, que se não fosse por esse evento eu não teria tomado conhecimento deles, tá bom? Mas não tem nada a ver com Reforme Seu Kindle. Mas a questão é que com a leitura desse material, eu comecei a ver que uma grande porcentagem desses livros são gramaticalmente muito precários. Muito. Explico, vou dar alguns exemplos aqui. Eu vi muita confusão na utilização dos porquês. Então, os autores simplesmente faziam uma mistura, uma salada, assim, não sabe quando usar o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento, o porquê junto com acento. Uma verdadeira miscelânea. Confusão entre o mas e o mais. Autores que não sabem utilizar obrigado no masculino, obrigada no feminino. Confusões também, por exemplo, na utilização dos pronomes. Então, um exemplo, ao invés de dizer eu me aproximei, o autor escreve eu se aproximei. Misericórdia. Muitas dificuldades com acentos. Então, por exemplo, o livro começa
o personagem no início da história tem, o nome dele tem acento. 2 capítulos depois não tem mais acento. Um capítulo para frente volta a ter acento. Então, assim, não tem uma constância, né? Bastante dificuldade com uso de meia risca, hífen, travessão. Gente, travessão é travessão. Hífen não é travessão, meia risca não é travessão, tá? São tamanhos diferentes de traço. E na maioria dos teclados não tem uma tecla específica para fazer o travessão. Então, geralmente você tem que dar uma pesquisadinha, vai na internet, pesquisa, porque você tem que fazer uma combinação de teclas para fazer o travessão. Tá? Então, nossa, isso eu via muito, muito, muito mesmo. E também uma confusão, assim, às vezes, né, o autor pode optar, ele pode usar o travessão para, né, colocar seus diálogos, ou ele pode usar aspas, né? Então eu vi também muita essa confusão, às vezes começava com travessão, daqui a pouquinho virava aspas, voltava para o travessão de novo, enfim, uma miscelânea. E também muitos problemas com pontuação e, assim, por aí vai. Então só alguns exemplos do que eu vi. E muito. Isso que foi o mais triste perceber, né? Não era assim, um livro, um autor dentro de 20. Não. A porcentagem era bem grande. Eu posso quase dizer que a cada 3 livros, 2 estavam um pouco nessa linha. E o que é ainda mais triste nisso tudo é que a gente está falando de autores que têm muito potencial, que são muito criativos, né? Autores que, enfim, criam histórias super interessantes, personagens cativantes, passam uma mensagem bíblica incrível, mas que deixam a desejar nessa questão da gramática, que é o básico, e muitas vezes também na questão da diagramação. Eu não sei você, mas quando eu tô lendo alguma coisa e eu me deparo com um erro grotesco, como por exemplo um porquê mal utilizado ali, nossa, a minha cabeça já viaja, tipo, o autor já me perdeu, já fui para outro lugar. Errar é humano, tá? Isso é indiscutível, acontece com todo mundo, né? Já li muitos livros de grandes editoras e que tinham um errinho aqui e ali, tá? Isso pode acontecer, por vários motivos. Mas uma coisa é você pegar um livro e ver ali assim, 1, 2, 3 errinhos no meio de 300 páginas. E outra coisa bem diferente é você encontrar 50 erros nas primeiras 20 páginas de um livro. Então, quando isso acontece, eu acho que a gente tem um problema e um problema dos grandes ainda, né? Eu acredito que com a facilidade da autopublicação e também da impressão sob demanda, a gente está vivendo um momento com um problema bem grande nessa questão desse cuidado, sabe? Tem uma falta de cuidado que acaba comprometendo a qualidade como um todo, né? Final do material. Quando o autor ele é publicado por uma editora, ele tem uma equipe enorme atrás dele que está trabalhando ali para deixar o texto perfeito, para colocar o texto, né, em pé, digamos assim, e para poder lançar esse material. Quando o autor decide se autopublicar, ele não tem essa equipe atrás dele. Mas isso não significa que ele não precisa fazer esse trabalho. Muito pelo contrário, pelo fato dele estar sozinho, o cuidado tem que ser redobrado. Então, assim, não é só contratar um capista, fazer aquela capa maravilhosa, que é um arraso, que é lindo, que chama atenção. Aí você escreve toda a tua história, que é muito legal, que é muito linda, tal. Você vai lá, digita fim, salva o material, carrega ali na plataforma de publicação e beleza. Não, não é assim. Tem que ter um período muito cuidadoso de revisão e correção, tá? Na verdade, eu diria quase uma revisão, a correção, revisão, né, novamente, porque assim, a cada etapa do livro a coisa pode mexer, pode mudar, enfim, pode desconfigurar. Às vezes tá tudo corrigidinho, você manda para alguém fazer a diagramação para você. Por exemplo, do livro físico, quando volta, sei lá, comeu algum travessão e separou uma palavra que não era para separar, enfim, são muitos detalhezinhos, né? Tem que ter uma atenção redobrada, principalmente você se autopublica. Quando alguém indica o livro e diz que ele é sensacional, eu acho que o mínimo que o leitor pode esperar é que ele não só tenha, né,
um enredo muito bem feito, muito bem desenvolvido, os personagens cativantes, uma mensagem legal, mas o mínimo que o leitor pode esperar é que o básico esteja bem feito. Isso a gente está falando de correção gramatical e ortografia. Hoje em dia, mesmo para quem já está com material faz anos, de repente, que já lançou o livro e tudo mais, hoje em dia está muito acessível, Você manda para um profissional corrigir e você atualiza o material na plataforma de publicação. Então, acho que isso é um cuidado, assim, é o mínimo que o nosso leitor merece. Aí você pode me dizer, mas esse trabalho tem um custo. É claro que tem um custo, assim como o teu livro também tem, E mesmo que você tenha disponibilizado o seu livro gratuitamente, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que o leitor está dando algo que é preciosíssimo para nós. E isso, o que é? É o tempo dele. Então, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, ele separou um tempo para ler a nossa obra. Então, a gente tem que pensar nisso, ter muita consideração com esse leitor, com essa coisa preciosa, com esse tempo precioso que ele está investindo na nossa obra. E, gente, que fique bem claro que eu não estou apontando o dedo para ninguém, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é encorajar você, autora, a estar buscando, a estar aprendendo, tem um monte de perfil no Instagram de professores de português que dão um monte de dica. Então, assim, vai lá, faz o caderninho, anota quando você está escrevendo, já tenta utilizar aquilo da forma correta, faça a sua obra subir de patamar. Eu quero que essa seja uma mensagem de encorajamento, para que a gente possa fazer a ficção cristã avançar e ocupar o espaço que ela merece, com qualidade. Além do que, a gente não pode esquecer que o livro ainda é um instrumento de transmissão de cultura e conhecimento. Então, acho que é algo muito importante, tá aí a minha reflexão. E deixo aqui o convite, para que você exponha as suas opiniões aqui nos comentários, tá bom? Então, um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo.